Olá, professor JH, professor de Física do Sistema de Ensino Kelvin, ensino médio e pré-vestibular. Nós vamos tratar hoje de um assunto importantíssimo para o estudo da física, um pré-requisito importantíssimo para a gente que estuda física, que é o chamado cálculo vetorial. Vamos lá? Vamos lá então para a nossa aula de cálculo vetorial, a primeira parte, que é o estudo inicial. Quando a gente vai estudar a física ou ciências de uma maneira geral, a gente se depara com uma grande quantidade de grandezas físicas. Lembrando que grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir, de uma forma direta ou indireta. As grandezas físicas, as grandezas que a gente consegue medir, elas são divididas em dois grupos, o chamado grupo das grandezas físicas escalares e o grupo das grandezas físicas vetorial. O que diferencia, na verdade, uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial? É exatamente a necessidade de orientação espacial. Algumas grandezas, algumas medidas, ela não necessita de orientação espacial. Por exemplo, volume. Quando você diz que o volume da lata é de 5 litros, acabou, né? Tá esclarecido, né? O volume é de 5 litros. Tempo, 5 horas, 5 minutos, 2 segundos. São grandezas que quando você fala a quantidade acompanhado da unidade, né? Se for uma grandeza dimensional, ela tá definida. Temperatura, a temperatura é de 10 graus Celsius. Pronto, você tem a grandeza, a quantidade definida. Agora, quando a gente trata de algumas grandezas, por exemplo, a força, sim? Vou aplicar sobre um corpo uma força de 100 newtons. Espera aí, essa força pode ser aplicada na vertical, na horizontal? Então, observem que, além da quantidade, né, do valor acompanhado da unidade, a gente necessita de uma orientação espacial. Isso é, qual a direção e qual o sentido. É aí que entra o grupo das grandezas físicas vetoriais. Tá? Então, de uma maneira bem simples, é escalar toda a grandeza física que não necessitar, são grandezas que não necessitam de orientação espacial. E é vetorial toda grandeza que necessitar, ela necessita de uma orientação espacial. Lembrando que orientação espacial é direção e sentido. Eu fiz um resuminho aqui, um esqueminha aqui, porque existe, geralmente, as pessoas confundem direção e sentido. Tá, então vamos lá. Eu tenho aqui uma partícula, ok? Tá, sobre essa partícula, né, eu vou aplicar uma força. Essa força pode ter diversas direções. Olha lá, direção vertical, direção horizontal, direção inclinado. Isso são as chamadas direções. Então, direção, se é na horizontal, se é na vertical, se é inclinado. Agora, o que é sentido? Gente, sentido é a orientação sobre uma determinada direção. Então, percebam que qualquer direção, seja ela inclinada, horizontal ou vertical, ela admite dois sentidos. Então, vai. Direção vertical. Sentido para cima, para baixo. Direção horizontal, sentido para a direita, para a esquerda. Direção inclinado, lembrando que nas situações em que a questão falar sobre uma direção inclinada, vai aparecer no enunciado da questão, ou no exercício lá, né? O ângulo, a inclinação. Por exemplo, 30 graus com a horizontal. 60 graus com a vertical, 70 graus com a vertical, 15 graus com a horizontal. Então não se preocupem, quando se tratar de uma direção inclinada, o enunciado da questão vai te dizer a inclinação. Tá, voltando aqui, então, direção horizontal, sentido para a direita, sentido para a esquerda. Direção vertical, sentido para cima, sentido para baixo. Direção inclinada, sentido ascendente à direita, descendente à esquerda. Ascendente à esquerda, descendente à direita.
Ou quando tiver uma orientação geográfica, né? Pode ser para o Nordeste, né? Para o Noroeste, então aí isso vai aparecer na questão lá. Mas, então, resumindo é isso. Então, não se esquecer, né? A gente não pode esquecer, não pode confundir direção e sentido. Então, o sentido é a orientação em cima da direção. Então, toda direção admite dois sentidos. Tá. Agora vamos falar um pouco sobre o vetor. O que é o vetor? O vetor é o ente geométrico, é a figura geométrica que a gente usa para representar a grandeza vetorial. Então, o que é um vetor, na verdade? O vetor é um segmento de reta, é um pedacinho de reta com uma orientação. Tá? Então, vetor é um segmento de reta orientado. A função do vetor representar geometricamente a grandeza vetorial. Aqui eu chamei o nosso vetor de vetor A. A setinha em cima é só para dizer que A trata-se de uma grandeza física vetorial. Então, o A é uma grandeza vetorial. Tá. Características. Tá. Então, como trata-se de uma grandeza vetorial, então a gente tem orientação espacial. Tá. Então, direção. Qual a direção? No nosso caso aqui, qual que é a direção do nosso vetor? Direção horizontal. Qual o sentido do nosso vetor? O sentido é a orientação em cima da direção. Então, direção horizontal com sentido para a direita. Para a direita. A direita. Para a direita. Ok? Tá. Agora o módulo. Eu deixei para a gente falar por último aqui sobre o módulo que tem um detalhezinho. Tá. Quando a gente vai especificar o módulo, escrever o módulo da grandeza física, tá? Então, ele é simbolizado dessa forma, o módulo do vetor A. Então, o módulo do vetor A igual a tantos centímetros, o módulo do vetor A igual a tantos newtons, tantos metros por segundo, tá? Então, vetor A, o módulo do vetor A, ou basta a gente colocar assim, A igual a tantos centímetros, tantos metros. Uma coisa que eu quero reforçar aqui, a gente não pode, vamos supor, o módulo do vetor A é igual a 10 centímetros. A gente está cometendo um erro sério aqui quando se trata do estudo de grandezas vetoriais. Observe o seguinte, isso daqui é o vetor, tá? Então, quando eu quero o módulo do vetor, eu coloco isso aqui em módulo ou tiro a notaçãozinha vetorial de cima. Então, A igual a 10 centímetros. Ou então, mantendo a notação vetorial, o módulo do vetor A. Ok? Eu coloquei agora aqui alguns exemplos, né? São alguns vetores para a gente exatamente discutir isso. Tá lá, e uns detalhezinhos aqui. Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, vetor X, vetor F. Tá, então, vamos lá. Vetor A, direção horizontal, sentido para a direita. Vetor D, direção vertical, sentido para cima. Vetor X, direção inclinado, sentido ascendente à direita. Tá. Agora, o módulo desses vetores. Vamos lá. Vetor C. Módulo do vetor C igual a... Aqui eu tenho uma escala, né? Centímetro. Então, 1, 2, 3. 3 centímetros. Na direção vertical, no sentido para cima. Tá. Agora, uma coisinha aqui, um detalhezinho. Olha o vetor X. O vetor X é um vetor inclinado. Qual o módulo do vetor X? Quando a gente for calcular, quando a gente for olhar o módulo de um vetor inclinado, né, numa situação como essa, que não dá para a gente fazer a contagem direta das unidades aqui, então a gente tem que recorrer à matemática, é um princípio básico da matemática. Pega o vetor X, vamos transportá-lo para cá. Então,
Aqui, vetor x são 3 unidades na vertical, 4 unidades na 1, 2, 3 na horizontal. Então, ó, 1, 2, 3, 4 na horizontal, 1, 2, 3 na vertical. Aqui está o nosso vetor x. Como que nós vamos encontrar o módulo desse vetor x? Observem aqui que a gente determina aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa aqui é o vetor x, o módulo dele, que é o que a gente quer, né? Os catetos, ó, 3 centímetros, 4 centímetros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e aí basta a gente usar agora o chamado, né, Teorema de Pitágoras. X ao quadrado, olha lá, já estou me referindo ao módulo do vetor x, né? Não poderia colocar a notação vetorial ao quadrado, ou a notação vetorial em módulo. Então, módulo do vetor x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 25, né? 16 mais 9, portanto, x igual mais ou menos 5 em módulo 5. 5 centímetros. Tá? Então, quando a gente for encontrar o módulo de um vetor inclinado, nós vamos utilizar aí o Teorema de Pitágoras nessas situações. Um outro comentário rápido aqui é sobre os vetores C e D. Observem, eles possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então, quando que dois vetores são iguais? Quando que duas grandezas vetoriais são iguais? Somente quando elas possuírem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Condição para que duas grandezas vetoriais sejam iguais, as 3 características devem ser iguais. Observem o vetor A e o vetor B. O vetor A, horizontal. O vetor B, horizontal. O vetor A, 1, 2, 3, 4 unidades. O vetor B, 1, 2, 3, 4 unidades. O vetor A para a direita, o vetor B para a esquerda. Então, observem que esses dois vetores não são iguais. Então, o vetor A, ele é diferente do vetor B. Acabamos de falar agora há pouquinho, né? Dois vetores somente são iguais se as 3 características forem iguais. Vetor C e D iguais. Então, quando acontecer uma situação parecida com essa, dois vetores com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, nós chamamos de vetores opostos. Então, o vetor A, ele é igual ao B? Não, o vetor A, ele é igual ao vetor menos B. Então, o vetor A, ele é o vetor menos B. Então, o B, sim, se a gente pegar o menos B, que é o oposto a ele, então ele fica igual ao vetor A. Então, o vetor A é igual ao vetor menos B. Ou o vetor B é igual ao vetor menos A. O A é o oposto do B, ou o B é o oposto do A. Sim? Está aí a nossa primeira aula, a nossa primeira parte, que trata de cálculo vetorial. Bons estudos e até a próxima.